dar continuidade na série de mensagens que nós temos trabalhado aqui nesta oportunidade, nesse mês, série Famílias Firmadas na Rocha, e hoje é o terceiro sermão, está baseado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Se você quiser, é sempre bom a gente abrir a Bíblia também, né, para dar uma observada no texto, Filipenses 4, versos 6 e 7. E eu tenho orado muito a Deus para Ele acalmar os nossos corações hoje, porque o tema de hoje é família em tempos de ansiedade. Alguém aqui já teve crise de ansiedade? Alguém aqui não sabe o que é ansiedade? Nunca passou por isso? Nunca enfrentou essa dificuldade? É algo que não é dos nossos dias, né? A Bíblia fala muito sobre isso, a gente vai perceber isso. Então, a nossa continuidade aqui na série Famílias Firmadas na Rocha, o sermão de hoje, com o tema Família em Tempos de Ansiedade, texto principal, Filipenses 4, versos 6 e 7. O texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantas vezes a nossa casa tem sido um espaço de ansiedade? Irmãos, eu penso que deve ter muita casa por aí em que o clima não é legal. Sabe por quê? Hoje nós viemos aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós viemos aqui para a igreja e hoje estava aquele tempinho frio como está agora, mas parece que de manhã está mais verde, né, Dori? E aquela chuvinha. Mas na hora que eu fui para casa, que eu passei na frente do bar, o bar está lotado. Eu fiquei pensando, esse pessoal está animado, né? Faça chuva, faça sol, o pessoal está lá. E eu conheço gente que vai para o bar para fugir de casa, sabia? Para fugir de casa. Eu conheci um amigo que ele enfrentou as crises dentro de casa, até jogando futebol. Tem alguma coisa errada jogar futebol, pastor? Não, mas ele jogava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. Acabou o casamento. O pessoal falou assim: caça com a bola logo uma vez. Né? Muitas vezes para fugir de casa, porque na verdade a pessoa quer fugir dela mesma por conta da dificuldade com relação à ansiedade e tudo que a ansiedade traz com ela. Por isso eu quero te convidar mais uma vez para a gente fechar os olhos e orar, e vamos pedir a bênção do Senhor para que Ele acalme os nossos corações com base naquilo que Ele tem trazido na sua palavra. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, que nos chama a não andarmos ansiosos, mas a orarmos, a entregarmos tudo ao Senhor. E queremos viver assim, Deus, queremos viver em paz. Queremos colocar as nossas casas, pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, para que sejam espaços de acolhimento, de alegria, de tranquilidade, de paz, onde o Senhor reina absoluto. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, que o Espírito Santo aplique a palavra às nossas vidas, à nossa mente e coração. Nós pedimos, seja conosco. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. O dicionário da Bíblia de Almeida define a ansiedade de uma forma muito clara, né, e muito curta. Ansiedade significa perturbação de espírito causada por incerteza e receio. Perturbação de espírito causada por incerteza e por receio. E esse dicionário, ele traz ainda a referência de 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, olha só, às vezes a gente enfrenta esse mal. Eu li um livro um dia desses, de até uns anos, de Augusto Cury, falando sobre a ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado, que ele diz, a SPA, isso é uma ansiedade turbinada, onde a cabeça não para, você está lá pensando em um monte de coisa que vai. Eu gostei dessa definição que diz que é essa perturbação
perturbação de espírito, causada por incerteza. Será que amanhã vai acontecer isso? Será que vai dar certo? Será que o meu chefe vai falar? Será que o meu filho vai fazer? Será que a minha mulher? Será que vai acontecer? O carro vai quebrar? Será que vai que economia? E o Corinthians? Corinthians. Receio, medo de tanta coisa, o medo que faz a gente se esquecer de algo que nós lemos no Salmo 103, que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, aqueles que o temem. Então, quando a gente passa por isso, né, e a gente se esquece daquilo que é a palavra, que o Espírito quer aplicar nas nossas vidas. Então, a ansiedade tem sido amplamente usada aí pelo inimigo para que, ansiosos, nós nos esqueçamos de quem nós somos, de quem está à frente das nossas vidas, de quem está no controle da nossa história. A ansiedade, meus irmãos, ela tem se tornado um dos grandes males. Eu fui dar uma verificada, fui dar fazer um acesso na internet, procurando informações sobre, e eu encontrei a informação que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 359 milhões de pessoas no mundo sofrem com ansiedade, né? Tornando esse transtorno mental, né, o transtorno mais comum da humanidade. Essa rotina acelerada, excesso de preocupação, medo constante do futuro, tudo isso faz com que você viva sem paz no coração. Eu gosto de um autor norte-americano, que é um pastor chamado Craig Groeschel. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Ele escreveu muitos livros muito legais, dentre eles O Cristão Ateu. Eu gosto muito desse livro. Se você quer repensar sua caminhada com o Senhor, O Cristão Ateu, e ele escreve, o subtítulo Crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. E naquele livro ele diz que ele tinha um dos grandes medos da vida dele, era de não ser financeiramente saudável para cuidar da saúde dele no final da vida dele. Ele tinha medo disso. Já pensou chegar no final da minha vida e eu não ter condição? Eu sou um peso para os meus filhos. E ele falou que isso chegou no momento de se tornar um transtorno na vida dele, até o momento em que ele aprendeu que ele tinha que lançar isso diante de Deus e descansar. E fazer a parte dele, trabalhar, adquirir conhecimento, buscar sabedoria, buscar se aprumar ali no seu serviço, mas lançando a ansiedade diante do Senhor. Mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente se esquece daquilo que a Bíblia diz, a gente se esquece do fato de que Deus está com a gente olha para a dificuldade, a gente se deixa levar pelas conversas, Você já deve ter se deparado com alguma conversa no sentido: nossa, você viu como é que o Brasil está? Não tem mais jeito não. O pessimismo aí enorme. O pessimismo que, sim, eu entendo que quem não conhece o Evangelho de Cristo deve se render a Ele, mas muitas vezes nós que nos entendemos como aqueles lá no Salmo 103, sobre aqueles que o temem, aos quais a misericórdia do Senhor é lançada de eternidade a eternidade, essa repetição do termo eternidade, para a gente perceber o tamanho, a grandeza. O texto está enfatizando o poder, a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E mesmo assim, às vezes nós enfrentamos os problemas e parece que nos esquecemos de tudo e nos rendemos e vamos como aquele inocente que vai caindo na armadilha, está andando do lado do precipício e não está percebendo. Sabe aquela pessoa inocente assim? Parece que às vezes a gente se torna assim. Por quê? Porque a gente se esquece daquilo que a Bíblia diz. A gente se esquece das promessas de Deus. Eu estava fazendo, para estudar essa mensagem, eu fiz um levantamento de alguns versículos. Eu vou mencioná-los aqui, não precisa abrir não, apenas escute. Se você quiser eu passo a lista depois. Mas rapidamente, eu fui dar uma olhada. A Bíblia fala sobre ansiedade, e tem alguns versículos que nós conhecemos, e que falam exatamente sobre não andarmos ansiosos. Não é que a Bíblia apenas ela diz: olha, cuidado que existe um mal aí chamado ansiedade. Ela apresenta o problema, mas ela diz como nós devemos agir, qual deve ser a nossa postura. 1 de Pedro 5,7, já li aqui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4, 6 e 7, o texto que nós lemos.
né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Quem é que diz isso? Jesus. Salmo 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, ou com a minha destra fiel, em outra tradução. João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Eu deixo a minha paz, eu estou com vocês. Isaías 41:10. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Nem te atemorize, eu sou contigo. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa mais aprofundada, tem muitos outros textos, mas eu apenas estou mencionando textos do Novo Testamento e do Antigo, para a gente perceber que a Bíblia fala sobre isso. E esse texto de Filipenses 4, versos 6 e 7 também. Não ande ansioso de coisa alguma. Não fique ansioso. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, se vocês forem sinceros comigo, a gente vai encontrar gente que está ansiosa hoje. Eu tenho certeza que tem gente aqui que quando deita a cabeça no travesseiro não consegue dormir, porque fica pensando, remoendo as coisas que ainda não aconteceram. Eu tenho certeza que eu sou assim. Nós agimos assim muitas vezes. Mas é por isso que nós estamos aqui, porque Deus quer tratar isso no nosso coração. A ansiedade, ela entra muitas vezes na família e ela arrebenta com a família. E ela vem através de preocupações que são legítimas e que fazem parte da vida de todos nós. Contas a pagar. Se você entrar também na internet e perceber, você vai ver que mais de 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje. Sabia disso? Inadimplência. Muitas vezes a gente faz brincadeira com isso, né? Um dia eu vi um vídeo de um rapaz que pegou um monte de boleto e colocou como se fosse os 300 de Esparta e falou, deixa eu escolher uns aqui para mim pagar, deixa eu ver quem é que vai ser o vitorioso hoje. A gente faz brincadeira com isso. Emprego. Quando a crise financeira vem e você é empregado, você fica com medo e fala assim, e se eu for mandado embora, como é que eu vou dar conta das coisas? Saúde. Quantas vezes a gente se alimenta tão mal? Lembro de um colega, vivia dentro da casa dele, e depois que eu fui para o seminário, fiquei sabendo que o irmão dele, com 37 anos, foi tomar banho, teve um infarto fulminante e morreu no banho. Trabalhava igual um louco, viajando o tempo todo, buscando carro, entregando carro para a transportadora, só comia lanche, só comia em posto de estrada. Filhos, quantas vezes os nossos filhos são motivo de preocupação? Não é verdade? Casamento, futuro incerto, crises inesperadas, quanta coisa, meus irmãos, que entra dentro da nossa casa e entra querendo nos derrubar. E se você não tomar cuidado, você fica completamente desestruturado, você fica completamente perdido, completamente entregue a esse problema que tem afetado tanta gente, o problema da ansiedade. E é interessante, quando a gente olha para esse texto, se você olhar na sua Bíblia, esse texto está em que carta? Está na carta de Paulo aos Filipenses. E essa é uma das epístolas que muitos estudiosos vão dizer, talvez uma das mais afetuosas de Paulo. Filipenses é conhecido como a carta da alegria, e é escrita e é reconhecida como uma carta, onde Paulo mostra o seu amor, o seu afeto, mas em um contexto em que Paulo está preso, provavelmente quando ele estava preso em Roma. E ele escreve para agradecer o apoio que a igreja de Filipos
estava dando para o trabalho missionário, o trabalho da divulgação da mensagem de salvação em Cristo. É um texto que é escrito para encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo no meio das dificuldades. E quando a gente para e pensa, Paulo estava preso, a gente é chacoalhado na nossa vida nesse sentido, né? Se ele mesmo assim, ele diz, olha, meus irmãos, cuidado, permaneçam firmes, né? Não andem ansiosos de coisa alguma. Já pensou você escrever isso atrás das grades? Mas o tema central da carta não é nem a questão da ansiedade. O tema central da carta é a alegria que você pode ter vivendo em Cristo. Então, vai aí já a primeira dica. Como é que anda a tua vida? Você anda muito ansioso hoje? Se você anda muito ansioso, preocupado demais, vou dar uma dica para você. Busca o auxílio de Cristo. Ore a Ele, fala, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Jesus, me ajuda. Porque é isso que essa carta vai mostrar. Ela vai mostrar que apesar da prisão de Paulo, apesar dos sofrimentos que ele estava enfrentando, a verdadeira alegria não depende de circunstâncias, mas do relacionamento que Jesus quer ter com você. E veja bem, eu não estou dizendo o relacionamento que você quer ter com Ele, eu estou dizendo o relacionamento que Ele quer ter com você. Imagine que Jesus estivesse na sua frente agora aqui, e você está diante dele, e você sabe que ele está te olhando, e ele sabe tudo acerca da tua vida. Eu acho que a vontade que nós teremos é de abaixar a cabeça, em vergonha diante dele. Mas enquanto você abaixa a cabeça, ele estica a mão e fala assim, vem cá, eu estou com você, eu estou aqui. Eu te amo. Eu comprei você com o meu sangue. Você não está sozinho, eu estou contigo. E na verdade, quando nós olhamos para essa carta, é isso que nós percebemos. E percebemos também que se Paulo está dizendo que nós devemos ter a nossa alegria em Cristo, se nós devemos enfrentar as crises, as adversidades, a ansiedade com o nosso relacionamento em Cristo Jesus, a gente pode perceber também que se Jesus estiver dentro da nossa família, dentro da nossa casa, a gente vai lutar e a gente vai vencer a ansiedade. Por isso, olhando para o texto, queria que a gente trabalhasse pelo menos 3 lições. A primeira está baseada no verso 6, na parte A, que diz que a ansiedade não deve governar o lar. Porque no verso 6, no início do verso 6, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, tem alguns textos da Bíblia que eles abrem a oportunidade de alguns teólogos dizerem: eu acho que a interpretação correta é essa ou aquela. Você quer ver um texto assim? É Apocalipse. Apocalipse é um texto e que tem gente que vai dizer: não, agora é sentido figurado, não, agora é sentido real. Mas tem texto que não dá nem para a gente pensar o que é que quer dizer, porque é claro demais. E esse é um texto desses assim: não ande ansioso de coisa alguma. A gente não tem aqui que fica pensando, o que Paulo está querendo dizer? Não, ele está dizendo, não fique ansioso por nada. Não ande ansioso. Ele não está negando a existência de problemas reais. Paulo estava preso. Ele não está dizendo, não ande ansioso se você não tiver problema para se preocupar, se você tiver com a vida tranquila. Isso seria perder palavras ao vento, não é verdade? Seria falar o óbvio. A gente poderia dizer: Paulo, fica quieto aí, não atrapalha a gente. Mas ele está dizendo, não ande ansioso de coisa alguma. Ele está dizendo que a ansiedade não deve dominar a nossa vida. Ele não está dizendo que você não vai enfrentar crise. Ele está dizendo que a ansiedade não deve dominar a sua vida. É como nós falamos aqui na igreja, irmãos. Tem problema o cristão passar por um momento de tristeza? Não, mas é normal o cristão viver triste o tempo todo. Você encontra o irmão lá no mercado, e aí, como é que está, meu irmão querido? Está daquele jeito, está levando, sobrevivendo. Mas que nunca tem um motivo de alegria. E às vezes, não é que não tem, às vezes essa pessoa não está enxergando, está olhando para o lugar errado. Ela está fazendo uma avaliação errada da vida.
Ela não está olhando para Jesus. Crise todo mundo tem, meus irmãos. Dá uma olhada em Filipenses 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei neste modo, firmes o Senhor. Dá uma olhada no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava preso. Está escrevendo isso. Certamente ele estava alegre, porque ele não estava olhando para a circunstância. Lembra que nós cantamos? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Talvez baseado nesse texto aqui também. Existe a diferença então, irmãos, entre ter responsabilidades e viver consumido por elas. Entre você enfrentar lutas e você ser controlado pelas lutas. Existe diferença entre planejar o futuro e ser escravizado pelo futuro. Existe diferença entre enfrentar as crises e viver ansioso. Como é que você tem vivido hoje? Paulo está dizendo, não andem ansiosos de coisa alguma. É o mesmo que vai escrever lá em Filipenses, no mesmo capítulo 4, no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Viver ansioso, conhecendo a palavra de Deus, significa dizer, eu não creio na tua palavra. Conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, é uma grande bênção para nós, mas traz consigo uma grande responsabilidade. Ela vai exigir que nós vivamos em fé. Ela vai exigir que a gente tenha o desejo de viver de acordo com aquilo que nós já conhecemos. Não é verdade? Lembra de Jesus no sermão da montanha. Ele diz no final o seguinte, porque todo aquele que ouve essas minhas palavras e as guarda, será um homem prudente, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Pensa naquela areia da praia, pertinho da água, lá, quando você põe o seu pé e você começa a afundar. Você já afunda. Imagina se construir uma parede ali, né, doido? Vai ter jeito, você vai afundar, você vai perder a construção. Então, se eu e você conhecemos a palavra, nós conhecemos porque Deus se revelou a nós. Se Ele se revelou a nós, Ele não está dizendo que nós não vamos enfrentar lutas, mas Ele está dizendo que nós não devemos ser consumidos por elas. Por isso que Paulo está dizendo, não ande ansioso de coisa alguma. Esse texto ele traz algumas verdades espirituais para nós. Em primeiro lugar, os problemas são inevitáveis. O domínio da ansiedade não. O problema todo mundo vai enfrentar. O coração sempre será governado por algo. Ou pelo medo, ou pela fé. O nosso coração tem sido governado pelo quê? Pelo medo? Ou pela fé? Ah, pastor, como é que eu enfrento os problemas, o medo com a fé? Como é que eu lido com isso? É você dizer, Senhor, está difícil, mas mesmo assim eu creio que o Senhor está aqui comigo. Eu não estou sozinho não. Senhor, eu não estou vendo uma solução, mas eu creio que o Senhor está aqui. Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. E o lar, meus irmãos, ele vai refletir aquilo que nos domina. Se eu sou uma pessoa completamente ansiosa, o meu lar ele vai ser o reflexo disso. E o nosso lar tem que ser um espaço de acolhimento, de alegria. Aquele espaço em que você se sente à vontade, você sente a presença de Deus. E Deus quer que a sua casa seja assim. Ele deseja que a sua casa seja assim. E para isso Ele quer que você seja assim. Por isso Ele diz, não ande ansioso por nada. O grande teólogo R.C. Sproul, falando sobre isso, ele escreveu, quando entendemos a soberania de Deus, nós entendemos que nada foge do controle dele. Você crê que Deus é soberano? Você crê que Ele já está lá no amanhã? Ah, mas eu vou ter uma situação semana que vem. Deus já está lá. Ele já sabe dos resultados, Ele já sabe de tudo. Descanse e entregue. Irmãos, ter fé significa entregar. Reter com você significa você querer estar no controle. Eu aprendi isso com a Silvia.
fé é uma carta que você tem. Imagine que eu vou depositar isso aqui lá no correio. Está na minha mão, está no meu controle, está no meu bolso. A partir do momento que eu entreguei lá, não está mais comigo, não tenho mais como reaver. A fé é essa entrega. O que é que o Senhor quer que você entregue hoje para Ele? Que preocupação que tem assolado o teu coração, que Ele quer que você entregue nas mãos dele. Mas a gente está vendo apenas o que a parte A do versículo diz. A segunda lição, a primeira diz que a ansiedade não deve governar a nossa casa. A segunda, baseada ainda na parte final do verso 6, diz que a família deve transformar a preocupação em quê? Em oração. E quando a gente olha para essa lição, a gente percebe que até os problemas que nós temos, nós podemos transformá-los em oportunidades, fazer do limão uma limonada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O remédio bíblico para a gente lidar com a ansiedade não é a negação, é a entrega, como nós já estamos dizendo. O que é que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando para nós a ação da substituição. Você deve substituir a ansiedade por oração. Você anda muito ansioso? Vamos substituir isso por oração? Você deve substituir a aflição por súplica. Você deve substituir murmuração por gratidão. Reconhecendo que Ele está com a gente, reconhecendo que Ele está à frente da tua vida. E talvez a substituição mais necessária, a substituição da autossuficiência pela dependência. Você se dobrar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho condição de resolver isso, eu entrego isso nas tuas mãos. Irmãos, quem de nós aqui alcançou pelo próprio esforço a salvação? Ninguém. Foi Deus quem permitiu isso na nossa vida, Ele quem realizou tudo. Nós estamos aqui pelo mérito dele, Jesus, não pelo nosso próprio mérito. Nós estamos aqui porque Ele decidiu nos amar. E muitas vezes a gente ainda quer pensar, a gente quer agir como se nós estivéssemos no controle de tudo. Eu aprendi uma lição. Quando a gente é pequeno, a gente olha para os adultos e a gente pensa assim: nossa, os adultos são super-homens, né? A gente ouvia muito assim, que homem não chora. Eu aprendi que homem chora sim. Às vezes chora escondido, mas chora. E muitas vezes o choro é de medo, é de não saber lidar com as coisas, é de estar enfrentando uma crise terrível de ansiedade. Irmãos, quantas pessoas têm colocado um ponto final na própria vida por conta disso? Aqui na nossa própria cidade, isso tem acontecido tanto. Mas o desejo que o Senhor tem para mim e para você é que nós entreguemos, o controle da nossa vida nas mãos dele, dizendo: Senhor, eu não sou autossuficiente, eu dependo, eu preciso do Senhor. Observa aqui aquilo que Paulo está dizendo. Ele diz: em tudo nós devemos fazer com que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Ele está dizendo: não retenha nada para você, você não vai resolver nada na tua vida. Calvino, falando sobre esse texto, ele dizia que a oração é o exercício principal da fé. Você entregar diante de Deus é o exercício que a gente precisa fazer. Você tem orado por aquilo que tem te incomodado? Ou a gente tem dormido sem orar, a gente tem passado o dia sem buscar a presença de Deus, querendo resolver com a nossa própria mão e nos frustrando, ficando frustrados o tempo todo. Irmãos, o Senhor, Ele quer e Ele tem trabalhado na vida dessa igreja para que nós não retenhamos para nós, para que você não segure para você a preocupação, mas que você apresente diante dele. Eu vou dar uma prova disso que eu estou dizendo. Hoje na escola dominical nós estávamos estudando aqui na nossa nova revista
primeira lição, nós terminamos a primeira lição falando do primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Lembra disso? E no contexto, ali, depois de no capítulo 7, o povo se encontrar ali, apertado pelos inimigos, pelos filisteus, correrem ali para a liderança de Samuel. Samuel, interceda aí por Deus, por nós, para que a gente tenha vitória. E Samuel vai, intercede, e o povo tem a vitória. Mas logo depois, o povo olha para ele e fala: Samuel, você está ficando velho, seus filhos não andam nos seus caminhos, escolha um rei aí para nós. A gente não quer que Deus seja o nosso rei, a gente quer ser como esses outros povos aí, que tem um rei. E aí o verso de número 6 diz assim: porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Mas no final diz: então Samuel orou ao Senhor. Então Deus tem falado conosco aqui na nossa igreja. Vocês estão preocupados? Então orem. Mas aí, irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa praticar isso. E nós temos oportunidades, nós temos as nossas reuniões de oração aqui. E às vezes você fica lá com a sua ansiedade, mas é reunião de oração. Se fosse futebol, a gente ia. A reunião de oração, não vou não, estou cansado. Aí não veio. Eu sei que às vezes a gente não pode ir por trabalho, mas quantas vezes a gente não vai porque a gente não quis ir? Esses dias eu ouvi alguém falando assim: na reunião de oração, ora aí, porque o meu vizinho está. Tá bom, a gente ora, mas por que você não vai, não participa com a gente? Sabe por quê? Porque talvez, quando a gente está agindo assim, a gente está querendo dizer: não, eu resolvo, deixa comigo. E você não vai resolver nada, você só vai resolver ficar ansioso. E aí você vai olhar para esse texto, que diz: não ande ansioso, e você vai dizer assim: isso aí é para o super cristão. Não, isso é para nós. Porque Deus deseja que, como a gente viu na primeira lição, a ansiedade não governe a sua casa. Deseja que você seja uma pessoa de fé, porque a família não deve ser esse lugar de preocupação, mas deve ser um lugar de oração. Quais áreas da sua vida? Se você tivesse uma folha e um papel aqui, se você dividisse a sua vida, área financeira, área profissional, saúde física, quais áreas te trazem hoje ansiedade? Por que não transformar isso em oportunidade? Se o texto está dizendo para orar, a gente não deve, e a gente não ora por isso. Não é verdade? A gente precisa entender isso. A ansiedade não deve governar o lar. Não precisa ser assim. A família deve transformar a preocupação em oração. E a terceira lição, essa baseada no verso 7, diz para nós que a paz de Deus guarda o coração da família. A paz de Deus guarda o coração da família. Dá uma olhada no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seja bem sincero com você mesmo. Se você estiver mentindo, o único que vai saber é o Espírito Santo de Deus, que você não vai se manifestar para ninguém. Mas quando você olha para esse texto, Filipenses 4, 6 e 7, qual você diria que hoje mais se identifica com a sua vida? Não ande ansioso. Opa, esse é para mim, porque hoje eu estou numa ansiedade só. Ou você diria que hoje você vive o verso 7, que diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa semana, em uma visita, eu louvei a Deus por estar ali com uma irmã que já enfrentou tanta luta, mas estava numa paz tão grande, dizendo: Deus está aqui comigo, Jesus está aqui comigo todo dia. Quando a gente olha para esses dois versículos, qual deles mais se identifica com você hoje? E não tem problema, meus irmãos, se você dizer: pastor, eu acho que hoje é o 6, porque eu ando muito ansioso. Porque louvado seja Deus se você entender isso, porque pelo menos você já entendeu o problema. Você anda ansioso hoje, e o Senhor quer que você entregue isso diante dele. Você entregue isso dele. Essa paz aqui não é uma paz explicada simplesmente pela lógica humana. É uma paz que excede entendimento.
porque é uma paz que ela permanece no meio da crise. Essa paz de Deus que Ele quer que você viva, não significa ausência de crise, significa que na crise você vai ter paz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Então, no meio da crise, você vai dizer: eu estou na crise, mas eu não estou sozinho, Jesus está aqui comigo. No momento da incerteza, durante perdas, nos dias difíceis, no dia da dificuldade, você vai ter paz, porque você vai perceber: eu não estou sozinho, Jesus está aqui comigo. E muitas vezes você vai perceber e vai louvar a Deus por algumas dificuldades na tua vida, porque você vai entender que Ele permite essa dificuldade para que você não se esqueça dele. Eu lembro de um exemplo que foi muito claro para nós. Parece exemplo que a gente conta e deve acontecer em toda a igreja, mas tinha uma menina, quando eu tinha lá os meus 15 anos, 16, ela estava se preparando para a faculdade e ela começou a orar a Deus. E no final da escola dominical, o pastor ele dava oportunidade para quem tinha um pedido de oração para ir lá na frente para orar. E ela sempre estava na igreja, sempre presente, sempre ativa nos trabalhos da mocidade. E ela pedia: eu queria uma oportunidade de estudar. Deus deu uma oportunidade. Assim que ela entrou na faculdade, subiu da igreja, não tinha tempo mais para Deus. Não tinha tempo. Subiu. Mas graças a Deus, depois ela percebeu o erro que ela estava cometendo e ela voltou. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? Porque a paz de Deus não significa que você vai ter tudo que você pede para Ele. Essa paz que excede todo o entendimento não significa que Ele vai eliminar dor da sua vida, situações difíceis, que você vai ser uma pessoa que não vai lidar com perdas, mas significa que mesmo em meio a tudo isso, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas que é que esse homem, que é que essa mulher de Deus, que força que é essa? Que faz com que enfrente tudo e não abaixe a cabeça. E você vai ter a oportunidade de dizer: é a paz de Deus que excede todo o entendimento. É um presente, é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa que busca vida com Deus. E o texto dizendo: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Não é isso que o texto está dizendo? Essa palavra guardará, esse verbo, traz a ideia de sentinela, de proteção, de vigilância. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai trabalhar como essa proteção, como um agente de vigia de Deus, um vigilante de Deus, guardando o seu coração e guardando a sua mente. Você quer viver isso? Busca Deus. Você quer viver isso? Entenda aquilo que está gerando ansiedade na sua vida como uma oportunidade de você transformar isso em caminhada com Jesus, orando. Ore, coloque isso diante dele. Senhor, isso está me incomodando. É a presença de Deus, meus irmãos, que vai gerar essa paz de Deus. É a misericórdia e o amor de Deus que são esse alicerce da paz de Deus. Eu quero ler para vocês um trecho. A gente já está caminhando para o final, mas eu quero ler um trecho de um livro maravilhoso que fala sobre o coração de Cristo, para quem peca e para quem sofre. Esse livro é um livro de Danny Ortland, chamado Manso e Humilde. E ele me fez entender também, porque muitas vezes nós andamos ansiosos. Nós andamos ansiosos porque nós não entendemos o coração de Deus. E nós achamos que Deus tem esse tanque de combustível de misericórdia que a gente já fez acabar. Danny Ortland, ele diz assim: talvez, olhando você para os fatos da sua vida, você não saiba fugir da conclusão de que a misericórdia de Deus em Cristo não o alcança mais. Talvez você tenha sido profundamente violentado, mal compreendido, traído por quem você deveria poder confiar. Talvez você foi abandonado, explorado. Talvez você carregue uma dor que nunca será curada até o dia da sua morte. Você pode pensar: se a minha vida é para ser a prova da misericórdia de Deus em Cristo, eu não estou impressionado. Para você, eu digo que a prova da misericórdia de Cristo para com você não é a sua vida. A prova da misericórdia
para com você é a vida dele, de Cristo. A vida dele, ele foi violentado, ele foi mal compreendido, ele foi traído, ele foi abandonado, eternamente, no seu lugar. Se Deus enviou o seu próprio Filho para trilhar o vale da condenação, rejeição e inferno, você pode confiar nele para trilhar os seus vales no caminho para o céu. Dane Ortland continua dizendo o seguinte: talvez você tenha dificuldade de receber a rica misericórdia de Deus em Cristo, não por causa do que os outros lhe fizeram, mas por causa do que você fez para bombardear a sua vida. Talvez uma única decisão estúpida, talvez em milhares de pequenas decisões estúpidas. Você desperdiçou a misericórdia dele e você sabe disso. Para você, eu digo, você sabe o que Jesus faz com quem desperdiça a misericórdia dele? Ele lhe dá mais misericórdia ainda. Deus é rico em misericórdia. Essa é a ideia. O que ele está dizendo aqui? Às vezes você está ansioso por aquilo que fizeram com você. Meus irmãos, há tempos atrás eu conheci uma pessoa e eu disse: esse cara vai ser um grande amigo meu. De repente, virou as costas para mim, eliminou o contato. Fiquei pensando, falei assim: poxa, o que aconteceu? O que eu fiz? E como é que a gente se sente? Mal compreendido, você se sente abandonado. Você se sente traído. Você já se sentiu traído por um grande amigo? Poxa, eu confiava tanto nessa pessoa que me fez comigo. Mas esse autor ele me fez entender: Jesus passou tudo isso, e ele passou por mim e por você. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele sabe o que é ser traído, porque ele sabe o que significa ser abandonado, ser deixado para trás, ser trocado. Ele sabe de tudo isso. E ele continua dizendo aqui: às vezes essa ansiedade que você vive não é por aquilo que fizeram, é porque você, na sua cabeça, você pensa assim: Deus já desistiu de mim, eu já pisei na bola demais, eu já esgotei a paciência de Deus. E ele está dizendo: não, você pensa assim, mas você não esgotou a paciência de Deus, você não esgotou a misericórdia dele, você não fez com que o tanque de amor dele secasse, porque ele não tem um tanque de combustível de amor, ele é amor. A gente tem que descansar nisso. Spurgeon, falando sobre isso, sobre essa questão da ansiedade, ele diz: a ansiedade não esvazia o amanhã da sua dor, apenas esvazia o hoje da sua força. Nós precisamos entender que Deus nos chama a descansarmos nele. Nós precisamos entender que Deus nos ama, e o amor dele por nós excede o nosso entendimento, irmãos. Nós precisamos entender que sim, às vezes, como Dane Ortland diz, nós achamos que nós já esgotamos a paciência de Deus com a gente. Mas eu queria que nesse momento você imaginasse Jesus à sua frente, você dizendo assim para ele: eu sei que o Senhor já não tem mais paciência comigo. E ele coloca a mão no seu ombro e diz: não, eu estou aqui, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, você não está sozinho, eu não morri à toa, eu morri para te salvar. E eu não vou te deixar. Irmãos, nós temos todos os motivos para fazer com que a nossa casa não seja uma casa repleta de preocupação e de ansiedade, mas seja um lar onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, governa. Pergunta: a sua casa tem sido assim hoje? Responda para você mesmo, não precisa se manifestar. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Você tem essa crise diante de Jesus, dizendo assim, e talvez a ansiedade que você viva seja porque você não entendeu que o amor dele por você não terminou, não cessou? Será que quando eu li o Dane Ortland dizendo que nós sabemos que nós já abusamos da misericórdia de Deus, que nós já perdemos a oportunidade, nós achamos que ele deixou de nos amar, será que não é isso que às vezes faz com que a gente perca o sono à noite? Se é isso, Jesus ele quer dizer: eu amo você, eu estou com você, eu estou contigo. É isso que ele quer que a gente entenda. Você entendeu, você percebeu que você tem oportunidade de transformar aquilo que tem gerado ansiedade
no seu coração e na sua mente em oração? Você quer que a sua casa seja uma casa onde o verso 7 seja uma grande realidade? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus? Você quer viver assim dentro da sua casa? Você quer que a sua casa seja um reflexo desse seu comportamento? Tudo isso é possível, porque quando a família leva tudo a Deus em oração, a ansiedade perde o controle do lar. Será que nós estamos orando pela nossa família como nós deveríamos? Será que nós estamos entregando a ansiedade diante do Senhor? Será que nós estamos descansando nele? Se você responde na sua cabeça, pastor, na minha vida não, o texto está aqui. A oportunidade está aqui. E a gente deve encerrar essa mensagem fazendo o que o texto está nos chamando a fazer, entregando a Ele em oração. Você quer orar pela sua família? Vamos orar, vamos interceder agora para as nossas famílias? Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós? Vamos pedir para que Deus nos restaure? Vamos pedir para que a gente viva isso aqui? Um lar que não é mais governado pela ansiedade? A ponto de você convidar alguém para ir para dentro da sua casa e a pessoa fala assim: que gostoso aqui, que ambiente de paz. Nossa, fui lá na casa da Suelene, fui lá na casa do Kiki, do Dori, fui lá na casa da Dona Enide, que paz que eu senti naquele lugar. Fui lá na casa do seu JB, na casa de todos nós aqui. Que paz que eu entendi e que eu enxerguei ali. Talvez em uma casa que hoje esteja sendo governada pela ansiedade. Você quer isso? Então transforme toda e qualquer preocupação em oração. E eu tenho certeza que se a gente transformar a nossa preocupação em oração, o resultado vai ser a lição 3. E a paz de Deus vai guardar a nossa família. Irmãos, tem tanta gente precisando conhecer a Jesus Cristo. E pela graça do Senhor, muitos irão conhecer o Senhor Jesus Cristo olhando para mim e olhando para você. Eles vão falar: o que é que você tem? Eles vão falar assim: cara, é bom conversar com você sobre esses assuntos. O que é que você tem? Você vai falar assim: eu tenho a presença de Jesus comigo. Você não é um super-herói, você não vai ser uma pessoa livre de crise. Talvez você tenha mais crise ainda. Talvez você tenha até mais motivos para dizer: eu estou mais preocupado ainda. Mas mesmo assim, o que vai governar a sua vida é a paz de Deus, que vai guardar o seu coração e a sua alma. Então, se você deseja isso, feche os olhos, vamos orar. Vamos pedir essa bênção sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar. Santo Deus, amado Pai, nós pedimos a Tua bênção, colocamos as nossas famílias diante do altar do Senhor. Pensamos agora na nossa casa, Deus, no nosso espaço de convivência, e pedimos que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente, guarde de fato o nosso coração, e que, olhando para nós, as pessoas percebam a paz do Senhor. Que possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos, ó Deus, entender que não devemos ter medo, porque o Senhor é o nosso Deus. Não devemos, ó Deus, entregar a nossa vida ao desespero, porque o Senhor está conosco. E que desta maneira, Deus, o Senhor corrija o entendimento no coração de cada um de nós, no sentido de que nós somos os teus filhos e filhas amados. De que o Senhor não desistiu de ninguém aqui. E o Senhor, ó Deus, quer renovar os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. E o Senhor quer fazer isso agora, nesse momento aqui, nessa noite. Que voltemos diferentes para as nossas casas, alegres. Que voltemos, ó Deus, sentindo a paz, que significa a paz da Tua presença conosco. Que sintamos o Senhor dentro do carro conosco, entrando na nossa casa com a gente, estando ali na nossa cama, Deus, juntamente conosco ali, para uma noite, ó Pai, de comunhão, para uma noite de descanso, onde o Senhor está ali também. E que dessa maneira os nossos lares sejam abençoados com a presença do Senhor. É isso que nós pedimos, ó Deus. Pedimos que toda ansiedade
ansiedade seja de fato tirada da nossa mente e que no lugar dela possamos, ó Deus, abrir espaço para a presença do Senhor. Nós oramos agradecidos desta forma.